Oráculo I Ching, mensagem geral. O hexagrama desta mensagem é o 13 e ele fala na sua própria imagem de simpatia, respeito mútuo, objetivos em comum, interdependência, concordância e fortalecendo laços. Então, inicialmente essa já é a mensagem que ele nos traz, enfatizando a questão da companhia. E enquanto oráculo, ele nos diz que a mensagem, o foco principal é comunidade, união, sucesso. É vantajoso atravessar as águas. É favorável à persistência do homem nobre. O hexagrama simboliza a comunhão universal em todos os níveis, entre os namorados e os amigos, entre os grupos e as nações. Trata da união em paz e harmonia entre os seres. Indica que a receptividade ocupa o centro da manifestação e corresponde à força criadora. Nada há para ocultar. Os propósitos podem ser discutidos em campo aberto. Quando as aspirações do sentimento ressoam num diapasão comum, torna-se possível atravessar as grandes águas. Ou seja, empreender projetos que atendam os interesses comuns e reforcem a solidariedade. Para alcançar esse nível de comunhão, é necessário superar as limitações de propósitos exclusivistas das panelinhas. Buscar os elementos comuns entre os diferentes participantes e respeitar as individualidades constitui o fundamento do êxito prometido pelo oráculo. O homem correto pode persistir em seus ideais, porque se encontra amparado pelos princípios da retidão e da justiça. Só ele pode levar a cabo a vontade de todos os povos da terra, porque está animado pelos propósitos de um servir altruísta. Conselho: o homem nobre distingue as coisas por seus gêneros e espécie. Desde o princípio, esse oráculo está falando sobre a importância de se viver em comunidade e de se olhar o outro. Mas qual é a minha comunidade? Quem são os que estão próximos a mim? Então eu acho assim, eu vejo ele como essa mensagem geral, ele trazendo esta reflexão no sentido de que devemos ter um olhar altruísta, um olhar que faça com que as nossas decisões, as nossas tomadas de consciência levem em pauta, muito bem estruturados, o bem-estar do coletivo. Então, por isso que ele fala aqui sobre, simboliza a comunhão universal em todos os níveis, entre os namorados e os amigos, entre os grupos e as nações. Trata da união em paz e harmonia entre os seres. O ponto-chave de nossa mensagem desta semana é exatamente aqui, a importância de se propagar a harmonia entre os seres. E que quando se tem que decidir algo que tem a ver com a coletividade, que eles precisam ser discutidos esses pontos em campo aberto. Que nada deve ser oculto, mesmo porque o mais oculto que seja, ele vem à tona uma hora. Ele fala sobre quando as aspirações do sentimento ressoam num diapasão comum, torna-se possível atravessar as grandes águas. Sejam essas águas mansas ou sejam essas águas correnteza que possam te levar, mas se você tem essa comunhão, você tem facilidade, porque você sabe que alguém vai segurar a sua mão,
que alguém está ali para ir junto com você. E aí ele confirma dizendo: buscar os elementos comuns entre os diferentes participantes e respeitar as individualidades constitui o fundamento do êxito prometido pelo oráculo. Então, ele reforça que quando se vive em comunidade, nós temos muita diversidade, que elas têm que ser respeitadas. E como um recado final, ele diz que, do mesmo modo que os corpos celestes se harmonizam no espaço sideral e permitem a articulação dos ciclos, nas comunidades humanas, os diferentes tipos e classes de interesses podem ser estruturados organicamente. Um verdadeiro grupo é muito mais que um mero aglomerado de indivíduos. Para que um propósito vivo persista, é necessário harmonizar os seres em sua diversidade. Então eu desejo que esta mensagem traga para o seu coração o alento que você precisa para que você possa harmonizar a sua coletividade, harmonizar aqueles aos quais estão debaixo do seu teto, sob o seu convívio, seja no trabalho, seja em sua casa, seja no âmbito de amigos, seja no âmbito de relacionamento, em todos os âmbitos em que haja o outro e você, já existe essa coletividade. E que possa ser uma coletividade de consciência e de respeito mútuo. Gratidão por ficar até aqui e ouvir essa mensagem até o final.